Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Caroline Dantas e vamos dar continuidade à nossa série de classes gramaticais ou classes de palavras, tá bom? O tema de hoje é artigo, então vamos continuar. Mas afinal de contas, o que é artigo? O artigo é uma das classes gramaticais que precede o substantivo. Então toda vez que você pensar em artigo, você vai perceber que ele está precedindo o substantivo. Isso significa que o artigo vem antes do substantivo, tá bom? Então vamos lá. Vou te dar um exemplo aqui. Quando eu coloco a palavra caneta, caneta é um artigo. Mas quando eu vou construir uma frase e eu vou utilizar esse artigo, eu coloco a caneta, tá bom? Porque eu estou usando um artigo antes do substantivo. E isso depende da palavra, né? Porque existem palavras que vão exigir o artigo e outras que não vão exigir o artigo. Tá bom? Então, vamos prosseguindo. O artigo ele é usado para definir ou indefinir esse substantivo aqui. Então, a gente tem o artigo indefinido e o artigo definido. Toda vez que formos usar o artigo indefinido, vamos utilizá-lo para dar um sentido indeterminado ou um sentido geral, um sentido qualquer, tá bom? Ele sempre vai ser genérico, tá? Quando formos utilizar o artigo definido, nós vamos utilizar para definir ou especificar ou particularizar o substantivo. Percebemos também que o artigo faz parte da categoria de palavras variáveis. E toda vez que a gente falar em palavras variáveis, nós vamos falar em gênero e também vamos falar em número. Toda vez que falarmos em gênero, estamos falando de masculino e feminino. E toda vez que falarmos em número, estamos falando em singular e plural, tá bom? Vamos prosseguir aqui. Aqui a gente tem uma tabela para explicar como é que funciona essa classificação do artigo, tá bom? Tanto definido quanto indefinido. Tanto aqui o feminino e o masculino a gente já sabe que é gênero, né? E singular e plural a gente já sabe que é número. Então, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, dá um print dessa tela, faz a anotação no caderno dessa tabela, porque é muito importante. E aqui a gente tem uma atividade, tá bom? Que é o seguinte, observe os desenhos abaixo, olha só os desenhos, né? E crie frases usando artigos definidos ou indefinidos. Então, você vai olhar esses desenhos, você vai escrever que desenhos são esses nomes e vai criar uma frase usando o artigo indefinido no singular, o artigo indefinido no plural, artigo indefinido no singular, artigo definido no singular, artigo indefinido singular e assim por diante, tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui no primeiro. A imagem se refere a um livro. E aqui está dizendo artigo indefinido no singular. Se é artigo indefinido, eu vou usar o um. O desenho se trata de quê? Livro. Então, um livro novo. Olha só, fiz a minha primeira frase aqui. Com base nesse exemplo, você vai continuar o exercício, tá legal? Então, vamos prosseguindo aqui. A utilização do artigo. Como que, quando nós utilizamos o artigo? Nós podemos utilizar o artigo para, primeiro, dar a ideia de aproximação, tá bom? Vou colocar aqui um exemplo, né? Ele deve ter uns 30 anos. O que significa isso, gente? Que ele tem aproximadamente 30 anos. E para dar a ideia de aproximação, eu usei aqui um artigo indefinido, no plural. Tá legal? Vamos dar aqui outro exemplo. Utilizar o artigo depois do numeral ambos. Então, vamos lá. Aqui está o numeral ambos.
ele está falando que eu posso usar o artigo depois. Então, não vai ser antes, vai ser aqui, ó. Ambos os garotos ganharam a corrida. Então, olha só, gente, eu estou usando esse artigo definido depois desse numeral ambos aqui. Nesse caso, é depois do numeral e antes desse substantivo aqui. Então, ele fica bem no meio, ok? Também podemos utilizar o artigo antes de substantivos próprios que indiquem lugares. Então, toda vez que a gente falar de países, de cidades, tá bom? Podemos usar o artigo. Vamos voltar aqui rapidinho, só para colocar no exemplo. O Rio de Janeiro, tem uma música, né? O Rio de Janeiro continua lindo. Então, o Rio de Janeiro continua lindo. Tem uma música que é assim. Olha só, gente, perceba. Aqui tem o artigo o. E antes dele tem um substantivo próprio, que é o nome de uma cidade, de um estado. Então, o Rio de Janeiro continua lindo. Então, eu posso usar o artigo na frente desse substantivo próprio, tá bom? Mas existem alguns nomes que não admitem o uso desse artigo aí, tá bom? Por exemplo, a Manaus. Vou colocar aqui, nossa cidade, Manaus. Então, vamos colocar. Se eu coloco a Manaus é uma linda cidade. Manaus, uma linda cidade. Gente, quando eu coloco esse artigo aqui, fica assim. A Manaus é uma linda cidade. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que esse substantivo próprio ele não admite o uso do artigo, né? Porque o correto seria Manaus é uma linda cidade. Tá bom? Então, a gente já percebe aqui que tem substantivos próprios que indicam lugares que vão admitir o uso do artigo e outros que não vão admitir o uso do artigo. Vamos continuar aqui. A gente também pode utilizar o artigo depois do pronome todo para dar a ideia de totalidade, tá bom? A ideia de totalidade e fica desse jeito aqui, ó. Todo ou toda, tá? Toda a classe parabenizou. Estão acompanhando comigo no caderno? Ó, toda a classe parabenizou o professor. Esse toda a classe significa que foi toda a sala, todos os alunos daquela classe, tá bom? Então, quando ele coloca aqui o artigo antes desse pronome toda, ele está dando a ideia de inteiro, de totalidade, tá bom? Vamos para os próximos exemplos. Só revisando aqui rapidinho, ó. Podemos utilizar o artigo antes de numeral para dar a ideia de aproximação, utilizar antes de substantivos próprios que indicam lugares, depois do numeral ambos, né? Depois do pronome todo para dar a ideia de totalidade, tá bom? Também podemos usar o artigo para realçar, vou começar aqui pela girafinha, para realçar os substantivos fazendo representar toda a espécie. Como significa isso? Quando eu coloco assim, ó, todo, confundindo aqui. Quando é para dar a ideia de uma espécie, aí vai ficar assim, ó, o trabalho dignifica o homem. Olha só, gente, eu estou usando esse artigo aqui, artigo definido. Mas só que eu estou usando para dar a ideia dessa espécie humana. Eu estou dizendo que o trabalho dignifica o homem, não apenas o homem, né, do sexo masculino, mas toda a humanidade, o homem, a mulher, tá? A espécie humana, o ser humano. Então, perceba aqui que eu estou usando o artigo para dar a ideia de totalidade, tá bom? Então, vamos continuar. Também eu posso usar o artigo antes de pronomes próprios no plural.
antes de pronomes próprios no plural. Pronome próprio, eu vou colocar aqui, ó. Vocês já devem ter estudado na matemática, né? Maias. Então, toda vez que eu vou me referir a esse grupo, eu vou colocar os maias. Quando eu coloco o nome de alguém, por exemplo, Almeida. Então, fica assim, né? Os Almeidas. Os Almeidas. O nome é um substantivo próprio, ele está no plural. Então, admite o uso do artigo, tá bom? Pode ser os incas, os astecas, os romanos, tá bom? Então, vamos continuar. Também posso usar o artigo antes do pronomes possessivos, mas atenção aqui, tá? Ele é facultativo. Então, eu posso ou não usar. Não vou estar escrevendo errado por conta disso. Por exemplo, adoro o meu livro. Adoro o meu livro. Pronome possessivo. Artigo. Posso também escrever adoro meu livro. Porque o uso desse artigo ele é facultativo. Posso usar ou não, tá bom? Vamos continuar aqui. Usado para substantivar as palavras. O que significa isso? Substantivar as palavras significa que quando eu uso o artigo na frente de uma palavra que pertence a outra classe, eu transformo esta palavra em um substantivo. Vamos colocar aqui o exemplo, né? O mais comum é quando eu vou substantivar um verbo, né? O verbo ler, o verbo correr, o verbo saber. Olha como fica. A partir do momento que eu coloco o artigo, eu transformo essa palavra, que era um verbo, em um substantivo. Então, fica a leitura, né? Geralmente, gente, esse substantivo ele é abstrato. Ó, a corrida, a sabedoria, tá bom? Então, olha só, quando eu faço essa mudança do verbo para o substantivo, eu uso o artigo para substantivar, beleza? Então, vamos para o próximo aqui. Então, gente, vamos revisar. Podemos usar o artigo antes do pronome, dos pronomes próprios no plural, antes de pronomes possessivos, isso pode ser facultativo, usado para substantivar palavras, né? E para realçar os substantivos fazendo representar toda espécie. Agora, quando não usar? Quando não usar, a gente coloca como omite, né? Quer dizer que não podemos usar. Quer dizer que o artigo, ele fica em segundo plano, ele não é usado. Olha só, antes de numerais que vêm precedidos de verbo, tá bom? Então, antes de numerais que precedidos de verbo, por exemplo, todo, todas, 8, manifestaram-se, Então, todas 8 manifestaram-se contra as novas contra as novas regras. Olha só. Deixa eu só apagar aqui. Contra as novas regras. Olha só. Todas 8 manifestaram-se contra novas regras. Para você, o que você achou dessa frase? Ó? Todas 8 manifestaram-se contra as novas regras. Para você, faria mais sentido se eu colocasse todas as 8 manifestaram-se contra as novas regras? Pode até fazer, mas, gente, nesse contexto aí, a gente omite o uso do artigo, porque ele não vem precedido de substantivo. Aqui, ó. Aqui é o numeral. Aqui é o numeral 8, né? Só que depois dele tem um verbo. Manifestaram-se. Vem do verbo manifestar. Então, se eu uso aqui um numeral e logo em seguida eu uso um verbo,
eu não preciso colocar o artigo aí não, tá bom? Por conta do contexto. Vamos seguindo aqui rapidinho. Ó, depois do pronome toda, quando se tem sentido de qualquer. É a mesma coisa lá. Quando naquele outro exemplo está escrito toda a classe, quer dizer que é um inteiro, né? É um inteiro. Mas a partir do momento que eu coloco assim, ó, toda classe, toda classe possui, toda classe possui alunos responsáveis e irresponsáveis. O que significa aí, galerinha? Significa que pode ser qualquer classe, entendeu? Ele não está dando a ideia de totalidade, ele não está dando a ideia de que os alunos daquela sala são responsáveis e irresponsáveis. A ideia aí é de qualquer classe. Toda classe possui alunos responsáveis e irresponsáveis, tá bom? Por exemplo, quando eu posso colocar aqui também, toda classe bem orientada não precisa de revisão. Toda classe bem orientada não precisa de revisão. Quer dizer que qualquer classe, tá bom? Nesse caso, a gente pode se omitir o uso do artigo. Vamos para o próximo aqui. Quando o substantivo está no sentido generalizado. Nesse caso, gente, olha só esse exemplo, tá? Arma em casa é perigo. Eu não vou colocar assim, a arma em casa é perigoso. Eu estou dizendo que armamentos em geral. Então, o que eu estou colocando aí? Eu estou colocando no sentido generalizado, que pode ser tanto arma, quanto pode ser outros tipos de arma, entendeu? Então, esse tipo de armamento em casa é perigoso. Então, é nesse sentido que ele está falando, tá bom? Vamos para o próximo. Após o pronome relativo cujo. Muita atenção aqui também, tá? Porque, olha só essa frase, ó. Esta é a cidade. Esta é a cidade cujos habitantes. Esta é a cidade cujos habitantes são estrangeiros. Olha só, galerinha. Eu não posso escrever assim. Esta é a cidade cujos habitantes são estrangeiros. Não existe, tá? Não existe artigo depois do pronome cujo, porque neste contexto aí, o artigo não deve ser usado após o pronome relativo cujo, tá bom? Essa é a regra geral. Nunca use artigo após, né, do pronome relativo cujo, tá bom? Então, a gente já tem aqui algumas coisas, algumas regrinhas aqui. Não podemos usar o artigo antes de numerais precedidos de verbo, depois do pronome toda, quando se tem sentido de qualquer, ou quando o substantivo está no sentido generalizado. E a regra de ouro, né, após o pronome relativo cujo. E aí, agora a gente tem aqui um exemplo, né, num texto, que diz o seguinte: a raposa e o corvo. Um dia, um corvo estava pousado no galho de uma árvore com um pedaço de queijo no bico, quando passou uma raposa. Vendo o corvo com o queijo, a raposa logo começou a matutar um jeito de apoderar do queijo. Com esta ideia na cabeça, foi para debaixo da árvore, olhou para cima e disse: que pássaro magnífico avisto nesta árvore! Que beleza estonteante! Que cores maravilhosas! Será que ele tem uma voz suave para combinar com tanta beleza? Se tiver, não há dúvida de que deve ser proclamado o rei dos pássaros. Ouvindo aquilo, o corvo ficou que era pura vaidade. Para mostrar à raposa que sabia cantar, abriu o bico e soltou um sonoro crá. O queijo veio abaixo.
Claro, e a raposa abocanhou ligeiro aquela delícia, dizendo: Olhe, meu senhor, eu estou vendo que voz o senhor tem, o que não tem é inteligência. Moral: cuidado com quem muito elogia. Então, essas aqui são fábulas de Esopo, tá? Então, olha só, galerinha, o que está dizendo aqui? Que vocês conseguem ver o uso do artigo no texto? O que a gente consegue verificar? Que quando ele vai começar, ele coloca um dia. Um dia pode ser qualquer dia. Um corvo pode ser qualquer corvo. Estava pousado no galho de uma árvore, pode ser qualquer árvore. Com um pedaço de queijo. Um pedaço de queijo. No bico, quando passou uma raposa. Então, a primeira vez que esses personagens aparecem no texto, a gente usa aqui o artigo indefinido. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Esse é um gênero textual conto. E os contos, geralmente, eles começam com artigos indefinidos. Porque a gente não sabe ao certo quando aconteceu, que corvo era, tá bom? Só que a partir do momento que ele aparece a primeira vez no texto, a próxima vez que o personagem aparecer, nós já usamos o quê? O artigo definido. Olha só, quando foi usada a primeira vez corvo, apareceu um corvo. A segunda vez apareceu o corvo. Quando apareceu queijo a primeira vez, ele colocou um pedaço de queijo, usando aqui o artigo indefinido. A segunda vez que a palavra queijo apareceu no texto, ele já define o queijo. Olha só, a raposa, né? Então, olha só. Então, é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Na construção de um texto, por exemplo, quando nós, e no caso, o gênero textual conto, quando nós usamos o artigo indefinido e quando nós usamos quando nós usamos o artigo indefinido e quando nós usamos o artigo definido. Se ele aparece primeira vez no texto, é indefinido. Das próximas vezes que ele aparece, que ele vai aparecer no texto, ele vai definir, tá bom? Só uma observação, porque muita gente confunde na hora de construir um conto. São as regrinhas básicas aqui, tá bom? Ele vai indefinir no começo e depois ele só vai definir. Então é isso, gente. Só para dar uma revisada aqui, né? Dos artigos. Os artigos aqui. O artigo ele pode ser definido, ele pode ser indefinido. Indefinido, geralmente, ele vai aparecer a primeira vez no texto, né? Definido é quando ele vai aparecer a segunda vez no texto, tá bom? Tem aquelas regrinhas básicas de quando usar, de quando não usar. A gente vai fazer exercício para fixação, tá bom? Então, isso que eu queria passar para vocês aqui, falando sobre a utilização do artigo. Então, é isso, pessoal. Bons estudos, tá bom? Se inscreva aqui no nosso canal, curta nossas páginas nas redes sociais do Facebook, Instagram, tá bom? É isso, gente. Fui!